De acordo com o último boletim divulgado pela Saúde, o Brasil já tem mais de 1.000 casos confirmados desse novo problema e, de acordo com a OMS, a situação do nosso país é preocupante. Bom, será que ainda resta para o povo de Deus alguma dúvida de que estamos vivendo nos últimos instantes antes da volta de Jesus? Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória e que a graça e também a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? Bom, meus amigos, hoje em dia estamos praticamente tendo um tsunami de informações sobre acontecimentos que estão ocorrendo ao redor do mundo que evidenciam que as dores de parto estão se intensificando mais e mais e, em um futuro muito próximo, este planeta dará à luz àquela grande e última tribulação, a qual diz o profeta Daniel que nunca houve e jamais haverá igual. E acontece que, com mais de 1.000 casos desse novo problema, o Ministério da Saúde brasileiro já começou a chamá-lo de um novo surto. E essa expressão, meus irmãos, ela é utilizada para identificar quantidades de uma determinada doença contagiosa que está acima do normal. E no último boletim que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, lá na semana passada, foi então apontado que o Brasil já registrou até agora 1.066 casos que estão espalhados em 16 estados, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Tocantins, Acre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E também, na semana passada, a líder técnica da Organização Mundial no combate a esse novo problema falou sobre o avanço da doença no Brasil. E, segundo ela, a situação já pode sim ser considerada muito preocupante. E, além disso, ela ressaltou que pode estar havendo subnotificação de casos por falta de testes e, provavelmente, o número já pode ser bem maior do que 1.066 casos. E, meus queridos, no sábado, dia 23 de julho, o Ministério da Saúde já informou que está tentando realizar a compra de imunizantes para esse novo problema e, se as coisas continuarem assim, logo o povo vai ter mais remédio na veia do que sangue, porque mal termina uma e já entra uma nova peste. Mas está escrito: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, versículo 26. Bom, daqui para frente não podemos esperar nada menos do que o agravamento da situação sanitária ao redor de todo o planeta e, embora em Eclesiastes 9, versículo 2, Salomão diz que tudo sucede igualmente a todos e o mesmo que acontece ao justo também acontece ao ímpio. E o mesmo que acontece ao puro também acontece ao impuro. E dessa forma podemos saber que não estamos imunes a esses problemas que o mundo vem hoje enfrentando e que ainda enfrentará. E ainda que esteja em um contexto diferente nos nossos dias, esse versículo que nós lemos lá em Êxodo 15, ele traz um princípio que afirma que o Senhor não nos trata igual aos egípcios. Quando nós ouvimos atentamente a sua voz, fazemos o que é reto diante dele e damos ouvidos aos seus mandamentos. Amigos, neste grande problema de ordem sanitária que o mundo há 2 anos está enfrentando, muitos do nosso povo também foram afetados. E até mesmo entre aqueles que seguem a dieta que o Senhor nos deixou, não houve apenas contaminação, mas também ocorreram baixas. Contudo, entre os do nosso povo que tiveram o problema, haviam 2 grupos. Os que foram contaminados e eram obedientes, e os que foram contaminados e eram desobedientes. Então, alguém pode perguntar: se tanto os que fazem a reforma alimentar são contaminados, como os que não fazem a reforma alimentar, então, qual é a real vantagem de seguir os conselhos sobre regime alimentar que o Senhor deixou para a sua igreja?
E diz o Espírito de Profecia. Muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades simplesmente porque suplicaram que o fizesse. Mas Deus não considerou suas orações, porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão continuamente violando as leis da saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. The Review on the Herald, 2 de abril de 1914. Bom, nesse problema mundial que já dura 2 anos, quantos e quantos irmãos e irmãs que tiveram a doença pediram para que orassem por eles a fim de serem curados por Deus? Com certeza foram muitos que pediram e com certeza foram feitas muitas orações. Mas quantas dessas orações realmente chegaram ao Senhor como incenso agradável e quantas dessas petições puderam ser atendidas? Com base no texto do Espírito de Profecia que nós acabamos de ler, foram pouquíssimas. Irmãos, certa vez um homem insistiu com a irmã White para que ela orasse por uma enfermidade que ele estava passando. E mesmo não sendo acostumada a orar por enfermos da igreja, quando ela não conhecia a fundo a história da pessoa, pela insistência, ela considerou orar por este homem. Contudo, o Espírito Santo a impressionou para que não orasse por ele pelo fato de ser este homem um conhecedor da verdade e mesmo assim ele estava praticando atos imorais e que também prejudicavam a saúde dele. E por conta disso, Deus não ouviria a oração de uma justa, porque aquele que precisava da bênção, mesmo conhecendo a verdade, estava através das suas ações debochando dessa e por isso Deus não faria qualquer milagre para livrá-lo da sua enfermidade. Está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, versículos 1 e 2. Irmãos, alguns homens e algumas mulheres, tanto grandes como pequenos, dentro da igreja, costumam considerar que o que Deus deixou para o seu povo dos últimos dias no tocante à reforma alimentar como sendo apenas um simples conselho para que tenhamos então um pouco de saúde. Mas eu quero deixar muito claro que os conselhos de Deus, quando são desobedecidos, isso equivale à transgressão da sua lei. E se vocês e eu somos adventistas do 7º dia e não temos nenhuma deficiência mental a ponto de não conseguirmos discernir o que é certo e o que é errado, então, quando nos auto-eximimos de ler e de estudar tudo o que o Senhor deixou no tocante à reforma alimentar, que o seu povo precisa urgentemente fazer, somos sim considerados pecadores e condescendentes com a intemperança, porque está escrito nos mandamentos do Senhor, aqueles os quais vocês e eu dizemos que permanecerão eternamente vigentes, não matarás. E quando vocês e eu, que possuímos a verdade presente e recebemos o Espírito de Profecia, continuamos nos alimentando e tratando o nosso corpo justamente de forma oposta à que o Senhor nos deixou, então somos acusados de estarmos destruindo, matando o templo do Senhor. E Deus diz categoricamente em sua palavra que Ele também irá destruir aqueles que destroem conscientemente o seu templo. E meus queridos, quando o povo que se proclama o remanescente da profecia bíblica diz que sua esperança é a volta de Jesus e que estão aguardando ansiosamente o Rei aparecer nas nuvens dos céus, mas que ao mesmo tempo desprezam os princípios de saúde que o Senhor nos deixou, esses também são culpados de hipocrisia e de serem empecilho para a proclamação do Evangelho eterno, porque o Espírito de Profecia nos diz o seguinte: o assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração.
As condescendências egoístas, destruidoras da saúde de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, colherão os resultados na forma de degeneração espiritual e física. A influência desses membros da igreja mais idosos contagiará os novos na fé. Jesus, meu modelo, página 283. Amigos, se nos dizemos adventistas, ou seja, se dizemos que aguardamos a volta de Jesus, mas não movemos uma palha para viver a reforma de saúde que o Senhor nos deixou, então nós somos, de acordo com esse texto, mentirosos. E conforme Apocalipse 22, fora da cidade santa, não apenas ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, mas os que praticam a mentira também não vão entrar naquela cidade. Meus queridos, por que continuar fazendo do nosso paladar um ídolo? Por que continuar colocando entre nós e o nosso Deus um muro que nos separa dele? Por que continuar rejeitando a mensagem a qual nos prepara para recebermos o poder de Deus? Vamos perecer por causa de sabor? Perderemos a vida eterna por não conseguirmos controlar o nosso apetite? Seremos culpados por anular a mensagem que prepara um povo para encontrar Jesus? Continuaremos com a mente tão embotada, a ponto de perseguir aqueles que apresentam a verdade, ao mesmo tempo que defendemos aqueles que apresentam a mentira? Amigos, às vezes nós fazemos alguns sacrifícios e economizamos ali algum dinheiro para poder viajar para algum lugar especial e desfrutar alguns dias da beleza dele. E quando chega o final da viagem, nós dizemos que valeu a pena ter sacrificado um pouco. Mas ainda que sacrifiquemos o nosso apetite pelos anos que ainda temos nessa terra, um minuto, estando diante do trono de Deus e sentindo aquela alegria que o coração humano ainda não é capaz de receber, nós diremos que todos os sacrifícios que fizemos foram pequenos demais e que se fizéssemos 100 vezes mais, ainda assim seria pouco em comparação à felicidade que está proposta para os resgatados do Senhor. Portanto, não troquemos nossa eternidade por pouco ou por muito, mas sacrifiquemos o nosso paladar e tudo mais que for necessário para estarmos eternamente com o Senhor, porque a fé sem as obras por si só é morta. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês e que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre todos. Um grande abraço e até a próxima.